Fala rapaziada, saudações vascaínas, você está no canal Vasco é Nosso, eu me chamo Diego e aqui você fica muito bem informado. Exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Hoje, dia de Vascão em campo no Maracanã, né? Vamos falar um pouco dessa partida de hoje, vamos estar falando um pouco também do dia a dia do Vasco. Ryan, vai embora, né? Quem vai substituir, quem que vai ficar, quem que vai sair, quem que tá saindo, quem que tá chegando, enfim, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Então eu peço para você que já tá chegando agora aí, deixa aquele likezão maroto aí, custa nada, é só você chegar ali e apertar aquele joinha, comenta também a sua opinião, é muito importante, se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações chegar para você, compartilhe esse vídeo aí que é muito importante também, que você nos ajude aqui no nosso crescimento do canal. Beleza, rapaziada? Então vamos lá, vamos falar de Vasco, vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco enfrenta o Flamengo hoje, né, com TV aberta aí para TV Globo, Distrito Federal e mais 16 estados aí, mais GETV, mais Sport TV, mais Premier TV, né? Tá tudo aí nessa parada aí, né? Os estados que vão estar passando essa partida hoje, né, entre Vasco e Flamengo, vai ser quais são, né? Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe, Tocantins, Distrito Federal e a cidade mineira de Juiz de Fora, né? Tem muito vascaíno lá também. Então, esses estados que eu falei pra vocês e mais a cidade de Juiz de Fora vai estar passando Vasco e Flamengo hoje, né? Na TV, na internet aberta, no Globoplay lá também no GE. E o Vasco, né, de Fernando Diniz, né? Vasco que vai com força máxima para cima do Flamengo hoje. Não sei quem que vai vir por lá, também não é da minha conta, né? Mas o Vasco deve vir aí com a escalação do Diniz poupou os titulares aí na última partida, no último domingo, né? Já visando, fazendo esse revezamento realmente no Carioca, visando o clássico de hoje também, né? E com isso, né, o Vasco traz aí a seguinte escalação, né, juntamente com o Fernando Diniz. Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Renan e Lucas Piton, ou Puma Rodrigues, ainda não se sabe, né? Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira, David ou o GB. Já falo do Ryan daqui a pouco. Ryan que não deve jogar a partida de hoje, né? Porém, né, vendo aqui no GE, a escalação da lambada deve vir com o seguinte: Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, João Vitor e Ayrton Lucas, Alan, Everton Araújo, Guilherme Gomes, Everton Cebolinha, Michael e Pedro. Esse é o time que o Felipe Luiz deve colocar do lado de lá para enfrentar a gente aqui, né? Eu acho que precisa vencer, né, para poder subir um pouco mais na tabela. Mulambada é a lanterna do seu grupo, né? Lanterninha ali, né? O jogo interessante, né, para hoje, só que pena, né, que é uma quarta-feira à noite, né, cara? Eu não consigo entender porque a galera gosta de ferrar o produto chamado futebol. Era um clássico para ser no final de semana, numa terceira, quarta rodada, hoje a galera já tá um pouco mais entrosada, mas não, os caras jogam na quarta-feira, na terceira rodada. É um negócio surreal, né? Mas enfim, vida que segue, né? Passando para a próxima notícia aqui, né? Falando do Ryan agora, o Ryan não deve mais jogar pelo Vasco, né? Não deve ser nem relacionado na partida de hoje contra o Flamengo, né? O Vasco encerrou nessa terça-feira sua preparação para o jogo contra o Flamengo, né? Válido pela terceira rodada, né? Porém, o Ryan está com os dias, as horas contadas aí no Vasco, né? O Vasco está com uma proposta muito boa do clube inglês, né? O Belmont, né? Tá aí vendendo o Ryan com quase 35, 36 milhões, né? Não acho que é uma venda boa pro Vasco, tá? Não acho. Até porque pelos modos que a galera aí falando, o Pedrosa soltou ontem no seu canal também, lá no Instagram que eu assisti, né? Pedrosa falou que o Vasco ficaria em torno de 25 milhões de euros, cerca de mais ou menos de 160 e poucos milhões de reais, né? Não acho uma boa pro Vasco,
né? Paulinho saiu por 20, né? Mas enfim, né? Espero que a galera saiba o que está fazendo. O fato é que muito provavelmente o Ryan não vá a jogo hoje, né? Não vá por a partida de hoje contra o Flamengo, porque já está aí praticamente tudo acertado com o time da Premier League. Era o sonho da família do Ryan, era o sonho do Ryan jogar Premier League. Eu desejo toda a sorte do mundo pro Ryan, né? Obviamente não dá para ficar puto com o moleque, porque qualquer um de nós aceitaríamos uma proposta como essa, né? Então, assim, que o Ryan siga a vida dele, seja feliz e que a gente consiga encontrar os nossos por aqui e dar alegria para a torcida do Vasco, né? Então, enfim, vida que segue para todo mundo aí, né? O Vasco também anunciou ontem, né? Informou ontem o empréstimo de Juan Esforça, né? Para o Talleres da Argentina, que já era um sonho antigo do Talleres, né? Talleres aí sempre quis o Esforça desde muito tempo, só que o Esforça meio que se relutou de lá, mas dessa vez não teve como. Ele foi realmente para o Talleres. É isso que o Vasco lançou na sua página oficial, né? O Vasco da Gama informa que acertou o empréstimo do volante Juan Esforça ao Talleres da Argentina. Um vínculo do atleta com o clube argentino será até dezembro de 2026. Ou seja, ele vai ficar jogando na Argentina até dezembro de 2026. Quem terminou de dar adeus ao Vasco de vez foi o Verratti, né? Que teve, né, ontem anteontem, na verdade, lá no CT, despediu dos jogadores. E ontem também, né, se embarcando, né, deu uma entrevista para a galera do BTB Esporte também, falando, né, que vai guardar a torcida do Vasco no coração. Eu acho que o Verratti tem esse mesmo sentimento, a torcida do Vasco tem o mesmo sentimento pelo Verratti, né, que seja todo mundo feliz por aí. E o Vasco também encaminhou aí, quase que certeza, já quase aí dando um balão no Boca Juniors, né, da Argentina. O Vasco encaminhou a contratação, né, de Marino Inestrosa, né, um atacante de ponta, né, muito bom, por sinal. Eu particularmente gostei bastante da procura do Vasco, desse acerto. Tomara que venha e dê certo já de cara, né. O Vasco encaminhou a contratação de Marino Inestrosa por 5 milhões e 500 mil dólares, cerca aí de mais ou menos 29 milhões e 600 mil reais aí, né, na cotação atual. O clube vai comprar aí cerca de 80% dos direitos econômicos do jogador colombiano. Só resta a assinatura do contrato aí, trouxe Bruno Andrade no Fala Fonte do ESPN. É um bom reforço? Comenta aí, eu quero saber da sua opinião sobre esse caso também. Para encerrar, galera, vamos falar do Brenner, né? Que é o Brenner que tá nessa novela aí que fecha e não fecha, fecha e não fecha. Tá esquisito, e o Vasco refez uma oferta ao Brenner, né? E está à espera do atacante responder até o dia de hoje, né? Raíssa Simplício, né, trouxe essa notícia, né, falando o seguinte: Vasco fez nova oferta por Brenner e aguarda a resposta do jogador. Com a Udinese está tudo fechado. Houve negociações divergentes entre clube e jogador e o Cruz Maltini tentou superar. Houve a expectativa das partes que para o atacante responda até hoje ou amanhã, né? Essa proposta do Vasco aí trouxe a Raíssa Simplício aí do Goal, né? Tomara que dê certo, né? Tomara que realmente venha o Brenner, até porque a gente já perdeu o Verratti, tá perdendo o Ryan, esse tipo de negociação precisa caminhar para que o Vasco consiga ter alguém ali à altura, né? E a notícia que saiu agora há pouco, né, foi o Pedrosa que trouxe também sobre o Ryan, voltando no assunto do Ryan. Vamos fechar primeiro o Brenner, depois a gente parte pro Ryan de novo, né? O Brenner, não se assuste se o Brenner não fechar com o Vasco, né? Porque tá tendo esses entravezinhos aí. Já tava tudo certo com o jogador, depois ficou faltando o clube, agora tá certo com o clube, tá faltando com o jogador. Enfim, não se assuste se o Brenner não vir para o Vasco, mas
90% aí já está caminhado, tomara que consiga fechar aí o quanto antes, até porque a gente já perdeu o Verratti, perdeu o Ryan, né? Precisa repor aí com urgência para esse setor, né? Voltando a falar do Ryan, o Pedrosa trouxe, né, no seu Instagram, né, como eu falei para vocês, que eu vi que Ryan e seu staff abriram mão de parte de que tinham a receber do Vasco. O Vasco vai ficar aí com 70% do valor percentual dessa venda futura do jogador para frente. Ou seja, o Ryan ajudou o Vasco a solucionar esse caso, a ganhar essa grana agora, a devolver o que o Vasco deu para ele também, né? E tá saindo de cabeça erguida, cara. Eu não julgo nem um pouco o jogador, eu acho que ele tá certo, ele trabalhou para isso, né? E qualquer um da gente faria isso também, né? Então, assim, eles abriram mão, né? Tanto o staff do jogador quanto o jogador abriram mão de certa parte do que eles deveriam receber. E o Pedrosa disse no vídeo dele, é verdade. De cara, ele já vai receber 45 milhões de reais, né? Já resolveria praticamente aí a vida do Ryan aí financeiramente, né? É uma grana muito boa, né? Então, e mais um contrato aí de 3 milhões de euros ao ano. Então, assim, são coisas que a gente precisa levar em conta, que o jogador precisa passar, precisa entender, precisa realmente abrir mão de algumas coisas para poder ter. Então, enfim, ele não prejudicou o Vasco, sai de cabeça erguida. Eu acho que é bem por aí, né? E o Vasco vai ter essa porcentagem maior aí, 70%, que ainda, né, numa participação numa venda futura do atleta. Enfim, ciclos foram feitos para serem começados e também encerrados. E assim chegou também o fim do século, o fim do ciclo do Ryan no Vasco por enquanto. Vai voltar daqui a um tempo, obviamente, né? Mas por enquanto vai estar indo para a Premier League. Acho provável ele ir para a seleção jogando lá? Não acho. Acho que seria aqui o lugar para ele arrumar uma vaga na seleção brasileira. Mas, enfim, se é que tem, né? Porque o Panelotti, né? O Ancelotti é paneleiro pra caramba. Então, não sei se rolaria, né? Mas, enfim, galera. Vou ficando por aqui, né? Amanhã a gente volta aí com pós-jogo, né? Vasco vencendo hoje, se Deus quiser, independente de quem venha, qual time que venha. É importantíssima a vitória do Vasco hoje e vamos seguir em frente aí. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Deixa o like, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. Tamo junto. Valeu, Vasco!